eu sou Juliana dos Santos Pires Meleta, sou acadêmica do curso de Bacharelado em Direito nas Faculdades Fiscais, e hoje vim falar um pouco sobre o direito da não discriminação. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Para a gente entender um pouco mais sobre esse universo, eu vou explicar o que é racismo. O racismo ele não tem uma definição exata, mas nos dicionários você consegue encontrar a definição de teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre etnias, ou também atitudes hostis em relação a certas categorias. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, um tratado de direitos humanos adotado pelas Nações Unidas, define discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir reconhecimento, gozo ou exercício de um mesmo plano em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômicos, sociais, culturais ou em qualquer outro campo da vida pública. A injúria racial também está prevista no artigo 140, no inciso 3º, e ela diz que injúria racial é crime. O racismo contra pessoas negras no Brasil está enraizado na sociedade e em como ela funciona. Essa naturalidade faz com que as pessoas não vejam que elas estão praticando o racismo. Por isso que é muito comum você ver em pesquisas ou entrevistas pessoas brasileiras falando que no Brasil é bem pouca a prática do racismo. Só que na verdade ela é muita, mas as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas acham que não existe, por mais que nas pequenas atitudes elas estejam reproduzindo o racismo. O racismo a gente pode encontrar ele nas coisas mais básicas, no trabalho, no acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia, nos próprios relacionamentos e nas práticas culturais, e principalmente na segurança pública. Temos um exemplo de que o preconceito é bem forte no Brasil porque a nossa escravatura só foi abolida há 132 anos atrás. Então a gente carrega uma grande história ainda por trás de várias coisas que deixam o nosso preconceito cada vez maior sem a gente perceber. A gente também não pode levar só o racismo para o lado das pessoas negras, pois pessoas indígenas e pessoas asiáticas de pele amarela também sofrem bastante racismo. Nós também temos a relação de racismo e democracia. Nós vivemos em um regime democrático, onde um dos seus pilares é o respeito entre as minorias, mas não é isso que conseguimos ver no nosso país. No entanto, temos uma democracia que não é plena, pois ainda não conseguimos chegar nessa situação de que as minorias se sintam na mesma equidade das outras pessoas. Segundo o filósofo, advogado e professor Silvio Luiz Almeida, existem 3 tipos de racismo. Eu vou explicar um pouquinho deles agora. O racismo individual é considerado a responsabilidade apenas do indivíduo, como se ele tivesse algum problema comportamental ou psicológico e assim ele produzisse o racismo. Existe também o racismo institucional, que é o resultado do mau funcionamento das instituições, onde existem nelas mesmas parâmetros discriminatórios entre as pessoas. E também temos o racismo estrutural. Ele define que isso não é normal, e nem muito menos individual, mas é algo que está presente em todas as relações e ações de forma consciente e inconsciente. Daí que temos a ideia que o Brasil não reproduz tanto o racismo, porque já é uma coisa inconsciente, a gente reproduz sem ao menos ver que a gente está fazendo mal a outras pessoas na maioria das vezes. Alguns exemplos desse racismo estrutural podemos citar o poder legislativo, que apenas 24% das cadeiras são pessoas negras eleitas, enquanto todo o resto são de pessoas brancas. Outro exemplo que podemos citar é o ensino superior, que apenas 34% dos alunos são negros, esses dados do Brasil em faculdades públicas e privadas. Em agosto de 2012, foi sancionada a Lei de Cotas, justamente pelo número de ingressos muito baixo de pessoas negras nas faculdades públicas e privadas, e isso é parte das políticas públicas. Como o exemplo que já falamos do ensino superior ter uma porcentagem baixíssima de pessoas negras e de que isso é caso de política pública, temos para ajudar nisso o movimento negro. Ele surgiu lá no período da escravidão e até hoje tem pautas para defender a equidade entre as pessoas. O preconceito é tanto no nosso país
que existe o termo colorismo ou pigmentocracia, que significa: quanto mais a pele de uma pessoa for pigmentada, mais racismo ela vai sofrer. Um exemplo disso que nós temos é que pessoas pardas sofrem bem menos preconceito que pessoas retintas. Então, até em pessoas negras há diferença entre o preconceito sofrido por cada uma delas. Vamos lembrar de que o racismo, além de uma prática desnecessária e que fere os direitos humanos, é uma prática criminosa. E a gente vendo o racismo como uma parte da estrutura da nossa sociedade, não nos isenta da nossa responsabilidade individual. Ela não serve como justificativa para atitudes racistas. Nós precisamos das garantias dos direitos humanos, pois nós somos responsáveis em combater o racismo.